sobre a proteção, sobre a bênção de Deus. Começamos mais um episódio do podcast Conservador. Eu, João Paulo Camargo, quero que Deus abençoe sempre a sua vida. Uma das características do podcast Conservador é anunciar sempre o senhorio, o poder e a graça de Deus. O podcast Conservador que tem como propósito a defesa da vida, da família, da liberdade e a defesa daquilo que você tem direito. Direito à saúde, a andar aonde você achar conveniente, a ler, a viver. E falando desse contexto, do propósito do podcast Conservador, mais um episódio da série sobre o autismo. E hoje mais voltado para a parte da educação. Então eu queria que você ficasse até o final. Ah, João Paulo, mas eu não tenho nenhum contexto, eu não vivencio nenhuma realidade sobre o TEA. Mas alguém na sua igreja, na sua família, ou seu filho possa estar vivenciando na sala de aula, nos ambientes que ele tem vivenciado. Então, eu tenho certeza que esse episódio vai edificar muito, porque trará uma realidade. Irá contribuir, irá edificar no seu intelecto, na sua cosmovisão. Certo? Então continua aqui conosco até o final. E é uma alegria hoje receber no nosso podcast, no podcast Conservador, uma professora especialista nisso. Nós já tivemos médicos aqui, terapeutas, pais, o que mais aqui? Policial, nós tivemos psicólogos, sem querer repetir muito. E hoje nós temos a professora Thaísa Aparecida dos Santos, que é formada em letras e também em inglês, especialista em docência universitária e tecnologia da informação. Isso aqui eu achei o mais chique. Neuropedagogia institucional e clínica. O restante aqui eu já escutei, professora. Professora Thaísa Aparecida, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Conservador. Você pode ter certeza que irá contribuir muito aqui, não só no podcast, mas principalmente para aquele que irá assistir. Nós não sabemos o dia, a hora, o ano, mas muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço por estar aqui, né, neste momento, e também, né, por contribuir com um assunto tão importante e está em alta neste momento, né, nesse ano principalmente, pelo que nós estamos vendo. Exatamente. Esse mais chique aqui, essa especialização sua, professora Thaís, neuropedagogia institucional e clínica. O que seria isso? Qual é a abordagem? Ela é um estudo do cérebro, né, dentro da pedagogia, da área da educação, para a gente entender o que acontece no cérebro de uma pessoa que tem um transtorno. Nós, educadores, precisamos estar atentos a qualquer sinal, né, dentro de sala de aula, o que está acontecendo com a criança, como que ela está se desenvolvendo, qual parte do cérebro está sendo afetada, se é a parte frontal, né, qual área que está sendo mais afetada, para a gente poder aplicar e sugerir aos pais, à escola, à coordenação, aquilo que a gente observa, a buscar como se diz, uma ajuda, né? Buscar uma ajuda, um outro profissional, um outro especialista para poder ajudar essa criança. Ah, tá. Então, como que é feito isso? Chega um pai, uma mãe com um filho, já chegou encaminhado para você, professora. Certo. Como é que é feito esse trabalho nessa especialização da neuropedagogia institucional e clínica? Nessa especialização, a gente aprende muito a fazer o PEI, que hoje em dia está sendo muito falado nas escolas, né? Que é o plano educacional individualizado. O que é esse plano? Né? O que as pessoas tanto falam desse plano? A criança chega para a gente, vamos supor, um autismo nível 1.
como que aquela criança aprende? O que que ela gosta? Ela consegue sentar e socializar com outros coleguinhas? Então, a gente vai ter um plano para aquilo. A gente vai ter dentro desse plano, a gente divide em 3 categorias, né? Que é o plano para o professor, o plano para o aluno e o plano para a família. Então, o plano para o professor, o que que a gente vai fazer de atividade com aquele aluno? O que que ele vai render? Quantos minutinhos ele consegue prestar atenção? Como que vai funcionar o dia dele? Como que vai ser a rotina? Posso tirar aquele aluninho da rotina? Não, porque quando tira da rotina, a criança ela desregula. Então a gente tem uma certa dificuldade depois para voltar ao ritmo com aquela criança. Então, essa questão de tirar da rotina é uma característica importante de que tem que ser investigada ainda mais o que está acontecendo. Muito importante. Quando tira a criança da rotina, tipo assim, tem 20 crianças na sala, um exemplo. 2 são autistas. Se naquele dia na salinha ali, se ele tem o hábito de dormir um pouquinho e ele não dormiu, então ele saiu da rotina dele. Ele não vai conseguir, ele vai ficar nervoso, ele vai chorar, ele não vai conseguir acompanhar. É aonde a gente desregula a criança, em vários outros aspectos. Claro que eu estou citando assim um mais sutil. Existem vários outros que podem ser falados também, que são mais complicados, mais complexos. A temática é muito aqui no TEA, no transtorno do espectro do autismo, porém, é muito diferente a questão do TDAH nessa abordagem que a professora faz, nessa avaliação com alguns elementos. Eu queria que você até falasse aqui como que funciona, se é um questionário, se a família também precisa participar, se a escola é ativada a depois respondê-la para Sim. contribuir. O termo é o que? É um laudo? É um relatório? Na verdade, assim, os neurologistas, a gente usa o termo laudo mesmo, se a criança é laudada, né? Esse laudo vem pra gente, né? E a gente vai fazer um PEI, que é esse plano de estudo individualizado para Então, o aquela laudo criança. vem de quem? Sugestivamente, neurologista ou psiquiatra. Na maioria das vezes, quando chega para você atender, professora, é de um outro profissional. Sim, é de um outro Entendi. profissional. E aí, ele tendo esse laudo, a gente vai trabalhar dentro desse laudo, o que que a criança tem. E o acompanhamento da família é crucial. Ela precisa estar incluída nesse PEI. A gente precisa trabalhar em conjunto com a família. Então, esse trabalho que você faz é extremamente importante, inclusive para descobrir se a criança tem o TDAH. Sim, é importante. Não é verdade? Mas a questão dessa diferença do TEA com o TDAH na rotina, ela é evidente ou nem tanto? Ela é evidente. Dá para É, ver a diferença de uma criança que tem o TEA e de uma que tem o TDAH. porque você pensa que eu poderia falar, porque realmente o TEA ele é mais volumoso, ele é mais externado do que um TDAH, é mais fácil de detectar isso? Assim, eu acho que, vamos supor assim, sugerindo, o TEA, ele é mais complexo de ser laudado do que um TDAH. Ah, tá. Sim, é mais Certo. complexo. Entendi. Porque o TDAH tem o TEA também. Ambos têm algumas características sugestivas. A gente não fala de sintomas, alguma coisa. Os professores, né? A gente fala de características sugestivas. O TDAH é aquela criança mais imperativa, ela não consegue ficar sentada, entendeu? Ela não consegue fazer uma atividade por muito tempo. Ler um livro é uma coisa assim, muito, digamos assim, uma coisa muito dolorosa. Uma criança com TDAH é muito triste porque não consegue ler um livro, não consegue absorver, não fica quieto, não tem aquela calmaria. Já o autista, podemos ter os níveis severos, né? E aquele também que é o superdotado, que é onde aquela criança que ela tem um hiperfoco, que o pessoal fala, né? O Super hiperfoco. habilidades. Super habilidades, consegue ler livro, consegue jogar xadrez, consegue ambas N atividades. Então, Entendi. o TDAH, o TEA também tem esse lado. Não é só aquela criança que precisa de um suporte, digamos assim. Tem as super habilidades também, que são poucas, mas temos. Muitas crianças com super Tá. habilidades. No caso do TDAH, ele vai vivenciar isso para o resto da vida mesmo, esse transtorno? Sim, infelizmente, transtornos são
pro resto da vida. Ele vai nascer com o transtorno e ele vai falecer com o transtorno. Ele é pro resto da vida. Então, o transtorno, ele não é adquirido, não. Não. Eu comecei a ter um transtorno, déficit de atenção, porque um Não. dia eu tive um trauma. Não é vindo de trauma. É vindo geneticamente, né? Genético. Nasce e morre com o transtorno. Que é a mesma coisa do caso do TEA. Sim, não tem cura. Não vai falar assim, vou tomar um comprimido para eu poder melhorar, para eu poder sarar do autismo. Não, não vai sarar. É um transtorno. Vai ter que saber viver. Ele é diagnosticado ainda criança, a gente entra com os profissionais, com os fonoaudiólogos, com os terapeutas, para que essa criança tenha uma evolução para ter uma adolescência mais tranquila, ser um adulto mais tranquilo, né? Digamos assim, dentro do transtorno dele, não que ele vá curar. E o TDAH também. Então, é assim, é um transtorno que não tem cura, não vai curar. Está muito atrelado esses dois transtornos. Eu poderia Sim. afirmar isso? Pode. Há casos em que a criança tem os dois transtornos, vinculados. Mas, assim, tem casos, tipo assim, 10-2, né? Certo. De 10, 2 possui E ambos já os é transtornos. significativo. Né? Muito significativo. Porque hoje o autismo ele é uma realidade muito grande em todos os ambientes da sociedade. Eu sei que a professora também é ministra ordinária da Eucaristia, lá no Santuário Basílica Sagrada Família. E a realidade lá, no meu grupo, que é o grupo da Família Santa, nas quintas-feiras, na reunião de quinta-feira, nós temos 3 famílias que vivenciam essa realidade, que eu tô lembrando aqui. Sim. Então, tá dentro, tá em todos os lugares, né? Tá. Hoje está mais em alta, mas o autismo ele existe há muitos anos. Muitos anos. Só não estava focalizado. Deus. Né? Tinha outras, colocava outros nomes. Outros nomes, nomenclatura. Tá. E aí a pessoa vem, professor, e diz o seguinte, que o TDAH, como também o TEA, é uma doença. O que a senhora afirmaria diante de uma colocação dessa? Posso dar uma opinião minha? Claro. Assim, doença, assim, no meu ponto de vista, dentro do curso que eu fiz, você tem e você trata. Autismo também, você nasce com um transtorno e você trata. A doença tem a possibilidade de você ser curado ou falecer da mesma. O autismo, você tem o tratamento para você ser regulado. Então, você vai tratar com os especialistas, ter essa gama de fisioterapia, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, terapia educacional, mas não tem cura. É um tratamento. Ao mesmo tempo, o autismo, nem o TDAH é uma doença. Sim. Em termos de transtorno, sim, é uma doença. Mas não podemos mais tratar isso como assim, você tem um autismo, mas você não tem cara de quem tem autismo. Não é assim. Ou ao mesmo tempo falar, não, aquele lá é doente, é por isso. Não, porque ele não é uma doença, é diferente. Que, assim, um transtorno. Sim, como está sendo focalizado agora, muitas pessoas não têm o conhecimento do que é ou do que está sendo. Então, por exemplo, eu vou no shopping. Tem uma criança, ela está identificada com um cordãozinho e tal. Então, assim, você sabe que aquela criança possui um transtorno, um TEA, por exemplo. Mas eu não vou chegar e falar assim, mas esse menino não tem cara de quem tem autismo. Porque, às vezes, ele é um autista, mas ele tá normal, ele consegue brincar, ele consegue se socializar, ele consegue comer sozinho. Mas, por trás disso, tem toda uma pedagogia, né? Um tratamento, um suporte que está sendo dado, né? Então, a família está dando esse suporte. Então, tem muitas diferenças. Eu tô achando aqui no WhatsApp algo muito interessante. Eu até falei aqui com um outro episódio e eu queria compartilhar com a professora aqui do dicionário do autismo, que nós estamos no mês de abril, o programa é gravado no mês de abril, Sim. e que é o mês da consciência sobre o TEA, talvez na teoria, porque existem várias outras concorrências no mês, né? Todo mês não é só uma cor mais Sim. e assim por diante.
E nós entendemos hoje que falta política pública em várias áreas, mas de maneira particular e de forma urgente é necessário ampliar a política pública na questão do autismo, na dimensão da área da saúde, na área da educação e também na parte social, né? Nossa Secretaria de Desenvolvimento Social. Mas eu queria que você comentasse aqui, professora, autismo não é preguiça, é disfunção executiva. O que seria essa disfunção executiva? É, no caso, aquela exaustão que a pessoa tem, entendeu? Às vezes faz pouca coisa. Uma pessoa que tem autismo, qualquer tipo de transtorno, seja o déficit intelectual, o de atenção, né? O TOD também, que é um transtorno que podemos falar também, que ele é muito vinculado ao autismo. Qualquer coisa que você fizer que estressar, vai dar uma exaustão. E assim, antigamente os pais falavam, esse menino é cozido na preguiça, né? Não. Às vezes ele tá exausto, por quê? Porque a mente dele trabalha diferente da nossa. É uma mente muito acelerada, é uma mente que pensa muito rápido. Então, existe essa exaustão Exatamente. mental também. Muitos falam, não é frescura, é seletividade alimentar. E aí? Alguns alimentos eles não comem de jeito nenhum. Alguns alimentos pastosos, pasta. Eu tenho um aluno mesmo que não come pasta de amendoim. Pasta de amendoim, maionese, ketchup, nada que venha molhado assim. Isso. Uma mãe falou No isso pra nós pão, aqui. no pão, na pizza, nada. Tem que não ser come. sequinho, comida Sequinho, seca. comida sequinha. Fruta, por exemplo, banana. Muitos não gostam de banana, que faz aquela pasta. Tirando isso, se você não for autista, é porque você é fresco. Como o meu caso. Eu tenho comida que eu não dou conta de comer, não. Você é fresco demais. Muita comida. Não é obsessão, é hiperfoco. Você Sim. disse isso aqui, né, professora? É uma Sim. habilidade também, o hiperfoco? O hiperfoco é quando, assim, o cérebro nosso, ele, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Tem gente que gosta muito de jogar, vou dar bem simples mesmo, jogar Uno, baralhinho infantil. Ele gosta muito daquilo, porque aquilo lá ele faz pensar, ele tá pensando no número, ele tá jogando, tá tendo aquela competição. Saiu daquilo ali, vamos falar, vamos jogar aqui uma dama. Não vai. Ele tá no hiperfoco Ele naquele só gosta joguinho. do joguinho. Só de um joguinho específico. Tem crianças mesmo, eu já tive alunos que amam montar quebra-cabeça. O hiperfoco deles são quebra-cabeças. Monta, desmonta, guarda e depois monta de novo. Para nós não faz sentido, mas para eles faz sentido. Mas hoje é uma das didáticas que você usa, professora, o quebra-cabeça, seja na questão do autismo, como do TDAH, e outra coisa. Hoje é muito mais difícil, porque o pensamento acelerado do povo, como é que faz? Muito acelerado, muito difícil. Mas o autismo, ele consegue concentrar em uma coisa só. É o hiperfoco. O hiperfoco, consegue. Pau tá quebrando. Botar Não mexendo naquilo dele. Cabeça, não tocando no brinquedo dele, o resto tá tudo certo. Não é nojo, é sensibilidade sensorial. O que é essa sensibilidade sensorial? Por exemplo, sabe aquele melequinha? Sei. Aquela gosma? Aquele brinquedinho? Aquele brinquedinho. Tem criança que não pega naquilo. É o sensorial, é sentir, não pega. Tá certo. Não é birra, é crise. Crise nós temos várias, assim, tanto no período que eu estive na escola, quanto fora agora que eu atuo na área particular, eu vivencio e vivenciei as crises. Às vezes é uma crise. O problema deles, às vezes, para nós é pequeno, mas para eles são enormes. Então a gente tem que ter a sensibilidade de entender isso. Começa a chorar perto da gente. Tem até uma irmã de comunidade que esteve aqui e nós conversávamos sobre isso, que hoje ela consegue detectar, sabe? Se é só um choro mesmo de uma criança que está com birra ou a dúvida de saber realmente se é uma birra ou é uma crise. Se é alguma coisa que está incomodando, Exatamente. se é um barulho. Mas as pessoas julgam errado. Inclusive, é um dos problemas que nós temos na sociedade, de julgar errado, de julgar imediatamente. Sim. Não é que a gente não tem que julgar.
é julgar imediatamente, é julgar sem pensar, sem ver o outro lado, sem ver as possibilidades. Inclusive, do nada. Eu costumo dizer para as pessoas assim: ó, quero te agradecer, conversando, né, por aquilo que você fez por mim já, por aquilo que até você já pensou em fazer, inclusive pelo seu nada, eu quero te agradecer. Caramba, pelo nada é pelo seu nada. Se eu estou agradecendo por tudo, pelas vezes que você podia e não agradeceu, né? Não fez. Não é chatice, é rigidez cognitiva. Sim, essa aí é uma das principais problemáticas, né? Por exemplo, não gosta, pega esse copo aqui, tem que ficar desse jeitinho aqui, ó. Se eu pegar o copo, transferir para o outro lado, incomoda. Que é diferente do toque Do mesmo, né? toque. Não é diferente, não é toque. toque. Não é toque. Toque a gente adquire, né? A gente vai ficando mais velho, vai ficando com algumas manias, que é Ah, chamada é? de toque. Sim, toque a gente mais adquire. Tem muita gente que tem toque de limpeza, né? Vai Ixi. tendo, acho que ficou um Conheço pouquinho alguém aí. lá em casa, professora, que tem, viu? Sim. E toque é tratável, depois ele passa, né? Ele cura o Mas você toque. falou passa, ele contamina também. Contamina. Se você viver num ambiente Com uma que a pessoa pessoa com com algum tipo de toque, toque. você vai ter um Você também. sabe por quê, professor? Eu fico pensando aqui. Até para você se render à situação que a pessoa está vivenciando. Sim, Você não está no mesmo conflito. Você começa, de repente, você passa a fazer a mesma coisa e talvez fica também como ela, com toque. Então, a rigidez cognitiva é isso. É a forma dela viver o mundo dela. Tá aqui, tem que estar aqui. É onde eu é. coloco. Sim. Roupa também, calçado, tudo. Assim, é uma rigidez. É aquela pessoa que não cede. Ah, eu quero tal coisa e tem que ser tal coisa naquele horário. Não pode ser depois, não pode ser antes. Ela não entende. O cérebro dela funciona completamente diferente. O interessante que vou passando aqui, acho que é a última, deixa eu ver, é a última. Não é rigidez, não é chatice, é rigidez cognitiva. Rigidez cognitiva, sobre a crise ao invés de birra, sensibilidade sensorial, sobre o hiperfoco, assertividade alimentar e disfunção executiva. Nesse dicionário do autismo, então tem autistas que têm tudo isso. Sim. Tudo, E tudo. mais algumas Mais algumas coisas. coisas. Você Isso. tem alguma para... Por exemplo, dentro desses aí, o que eu posso citar? Da comida, né? Nós já falamos, da rigidez. Por exemplo, eu dou aula para um aluno, eu vou na casa dele, e todo dia eu tenho que sentar no mesmo lugar. Se eu mudar de lugar, ele não consegue fazer aula. E isso é dele, não vai mudar. É uma É uma rigidez. rigidez dele, não muda. Mas como é que faz? Tem dia que eu sento no outro lugar só para ver o que vai acontecer. Mas vamos ver o que ele vai sentir hoje. Não, não faz. Não anda a Ele, aula. ele, ele Ele fica fala? incomodado. Você Ele sente, fala? né? Ele fala? Fala. Mas mesmo assim ele fica incomodado. Fica incomodado. Aí uma volta ou outra fala assim: Você não quer sentar lá na sua cadeirinha onde Ele você fala? senta? Fala. Olha, Então, assim, incomoda. E você vê que não é chatice, como tá falando. É a rigidez dele. Então, eu tenho que seguir o tempo dele, o modo como ele, né? Como ele tem isso, para eu poder fluir a aula, né? Para ele poder aprender. falando em aula, você disse aqui, professora, que teve em sala de aula. Como é que foi essa experiência? E da onde você despertou de fazer uma especialização dessa, onde você iria trabalhar com uma questão muito complexa, que são os transtornos, né? Sim. Eu trabalhei numa escola muito renomada aqui em Goiânia, na área de. Sou professora, mas eu trabalhei na área de auxiliar de sala de aula. E ali eu vi que, sim, aumentou bastante o número de alunos que precisam desse auxílio. É muito. E as escolas, às vezes, não suportam, né? Então, assim, eu decidi estudar neuropedagogia para entender o cérebro dessa criança. Até porque assim, eu não posso, por exemplo, até mesmo igual você comentou, do choro, a criança chora, é birra? Não, é uma crise. Eu precisava aprender a diferenciar isso aí, porque abriu muito o leque para esse campo da educação, que são os transtornos, né?
como que lidar com essas crianças. Porque a gente precisa, como educador, ajudar os pais, né? A gente precisa auxiliar os pais nisso também. Que às vezes o pai tem um laudo desse, recebe um laudo, mas não sabe lidar com essa situação, que é onde a gente fala que é importante a família também participar, procurar saber o que que é esse transtorno, como que funciona, né? Então eu achei muito importante e eu gostei da área, então eu comecei a me envolver nessa área. De fato, você gostou da área que você deu um passo mais adiante. Eu Sim. estou desatualizado, eu formei em geografia em 2008. A grade curricular hoje para os pedagogos, você tem alguma informação que eles estão incluindo mesmo a questão dos transtornos, seja do TDAH como do TEA, para que esses profissionais, ao menos, tenham uma noção, uma introdução sobre a temática? Você tem essa notícia? Assim, até onde eu me formei agora em neuropedagogia, tanto o curso de letras quanto de pedagogia não oferece essas disciplinas. A gente não estuda isso na faculdade. Eu também formei já tem um bom tempo, não tinha essa disciplina. Pela grade que eu vi de pedagogia, também não oferece. O que que oferece? As especializações pós-faculdade, que é o curso ABA, o curso Neuropedagogia, Neuropsicopedagogia. Então, assim, oferece essas especializações para você se aprofundar nessa área. Mas as faculdades mesmo, até o momento, não. Mas não seria evidente hoje, vou melhorar a afirmação aqui, é evidente que hoje as grades curriculares, já no curso superior, antes mesmo de ir para especialização, para as pós, para os mestrados, já deveria ter a temática do Deveria. autismo, do TDAH, porque não tem condição. A sociedade hoje cada vez mais está percebendo que existe uma sociedade muito grande, uma comunidade muito grande, Sim. uma comunidade muito grande autista, de famílias atípicas. Então, como que um professor não vai lidar na sala de aula com isso? Porque é desde criança, conforme já foi entendido, que nasce com isso, nasce Sim. com autista, com autismo. Então, se ele nasce com autismo, na creche, no CIMEI, ali o auxiliar e o professor, o pedagogo, já precisa ter, no mínimo, noções de falar com o pai. Por quê? Porque ali no CIMEI, ele vai, de repente, opa, será que essa mãe não deveria buscar um diagnóstico sobre isso? Mas uma das coisas que isso não tem acontecido é porque as universidades, elas estão mais para a parte ideológica Sim. do que a parte das virtudes e do conhecimento. Isso é uma realidade. Tanto é que aqui em Goiânia, um reitor de uma universidade, se diz intelectual, apoiou um presidente, foi até candidato a governador, e apoiou um presidente que constantemente está na televisão aí atualmente, nos tempos atuais, que é o atual presidente. Ele não consegue dar conexões nas suas falas, ele mente de forma assustadora, comum ao mesmo tempo, não é nem extraordinário, não é às vezes. Então, porque ele a cara da universidade, muitas vezes, é o corpo docente e o seu próprio reitor. Então, é uma necessidade muito grande que as universidades trabalhem isso. Eu não sei onde, que planeta que eles estão. Não sei se eles não saem na rua, se eles estão muito inteirados a livros, porém, eles precisam atualizar com novas pesquisas. Os livros que eu estou lendo aqui, professor, são os episódios. Uhum. Eu não peguei um livro até hoje para entender mesmo, teoricamente, sobre o autismo. Estou sendo sincero, farei isso em breve. Sim. Mas cada dia que eu passo, eu estou vendo essa necessidade. A partir do momento que você me falou aí, ó, eu vi uma necessidade na sala de aula. E você teve essa oportunidade, né, professor? E quantos outros professores que não têm oportunidade pela vida corrida, por algum momento, né?
Agora não dá e de repente vai passando e nunca vai dar. É a famosa sinuca de bico, né? O que acontece? Os profissionais, professores estão saindo das universidades, não têm o conhecimento, não estudou essa matéria, não se aprofundou. Entra na sala de aula, o que acontece? Temos alunos atípicos. A família também não sabe lidar. A escola é um recurso, querendo ou não, a escola é uma empresa, né? Vamos matriculá-los. Não oferece como se diz, uma especialização para o professor, um curso, para aquele professor saber lidar com isso. E aí vai virando uma roda infinita, aonde o professor, se ele não buscar uma especialização, uma formação para ele entender o que aquele aluno precisa, porque não vai ser só um, nós vamos ter milhares daqui para frente, para entender o que aquele aluno precisa. E a escola também não oferecer um recurso, uma base para aquele professor, só colocar os alunos em sala de aula. Então, nós vamos ter professores cansados e insatisfeitos, pais insatisfeitos. E aí? Como que vai ser a educação? Eu vou procurar saber, enquanto a professora estava verbalizando, eu estava pensando que eu vou procurar saber na rede municipal se eles têm esse registro. De quantos alunos autistas têm matriculado na rede municipal e na rede estadual. Nós temos vários, então, professor. Mas é importante saber. Mas nós não temos ajuda, a base. Por exemplo, eu dou aula hoje para um aluno que é da rede pública, né? O nível de ensino é muito diferente mesmo da pública para a privada. E que assim, o aluno me falou, não sei se é verdade, depois que ele comentou, eu vou procurar saber. Ele chegou em mim e falou: professora, a escola está separando todos os alunos que têm déficit, transtorno, está pondo tudo numa salinha só e os bons em outra sala. E aí? Como que nós vamos... O que a escola está pensando? Por quê? A escola também não tem o profissional para atuar naquilo ali. Tem. Não tem. Não tem o profissional, não tem o profissional qualificado, o professor que estudou, o professor que sabe. E é igual você falou, o professor não tem tempo. Às vezes ele está ali naquela formação, mas ele não tem tempo de fazer uma especialização, vai passando. Ele tem família, E vai... Tem família, tem igreja dele, ele precisa descansar, ele precisa dormir, porque o salário não... O salário não ajuda. Não vou voltar assim. Não é merecedor do professor. Da função. Eu não vou nem falar que o professor não tem sido contemplado no seu salário, não. O salário não é merecedor do professor. Esse salário deveria ser para outro profissional. Agora, o salário, principalmente quem está na rede pública, deveria ser muito maior. Estou falando de forma apaixonada, não. É uma realidade. Sim, é a realidade. Porque você está lidando todo dia com os alunos ali e, ao mesmo tempo, com famílias. Porque não adianta. Ele vem para a sala de aula com todos os vícios e virtudes que os pais deles têm. Sim, exatamente. Todas as bênçãos, todos os problemas, todas as soluções, o time de futebol, a comida, se a mãe é asseada na roupa, se o pai é responsável, ele traz tudo aquilo ali. Tudo. E aí vem uma professora que precisaria ter um tempo a mais para estudar, para cuidar dela, para poder investir com o salário que tem. É carro financiado, casa financiada. Me fala um professor da rede pública, que não existe, que consegue comprar um carro à vista. Não. Nenhum professor da rede pública. Nenhum. Nem estadual, nem municipal. Não existe. Não. E aí, diante dessa questão, existe uma falsa comunicação do que, mas o Estado tal é melhor na educação do que o outro. Olha, se ele é melhor do que o outro, ainda é mais grave para esse outro. Porque a diferença realmente é muito grande. É muito grande. E não é culpa do professor, da pessoa do professor. Não é culpa do aluno também. É todo o sistema pedagógico que é feito para o aluno. Não tá bom essa nota.
Não, não, inclusive a nota é até subjetiva, né, professor? Não quer dizer que o menino é nota 6, é nota 7. Se ele é nota 6 ou é nota 7, pode ser por um momento de estresse que ele esteja vivendo, por uma situação familiar que a gente não, na sua variedade de problemas, e eu fui conselheiro tutelar, eu posso dizer isso, cada família tem um tipo de problema. É uma variedade sem fim. Ah, mas o aluno é 8, o aluno é 5, o aluno é 10, não significa que a nota dele, né? Que ele é essa nota também. Não significa. Não significa. Então, essa questão educacional, ela é extremamente importante a partir do gestor. Professor, ao menos sabe o que é ser professor? Essa é uma pergunta bem marcante, né? Tem que saber. Tem o que saber. é. Pelo menos o propósito do professor. Então, a educação hoje, quando um professor universitário, da Universidade Federal, da PUC, das demais, ele entende que o propósito dele é auxiliar aquele aluno ali, universitário, a ser um profissional que possa servir as pessoas de uma forma digna, ou ele não tem o propósito. Pelo contrário, ele tem um objetivo de quê? De idiotizar, de trazer uma ideologia através dos gurus, os intelectuais, que é o voltado mais para a questão da esquerda. A esquerda, ela abraça os intelectuais. E se o intelectual estiver fazendo algo, mesmo se não for uma verdade, um fato, esse aluno universitário, ele vai acreditar naquilo. Sim. Tanto é que você pega o intelectual hoje que é pró-ideologia de gênero, o aluno já descaracteriza aquilo que a ciência explica, que é o quê? Menina é menino, menina é menina. Eu estou sendo superficial aqui, mas é uma realidade. E por fim, esses dias estava eu e um outro colega e nós perguntamos para um aluno de uma universidade aqui as diferenças dos direitos, o direito penal, o direito público, o direito administrativo. Ele termina, acho que, não sei se é nesse próximo semestre ou em 2025. Ele não soube responder. Está engajado em outras coisas. Tá, né? não, é porque está ensinando fazer o L. Errado, né? Ele está sendo ensinado ideologicamente, politicamente, para ser militante. Sim. O aluno hoje ele não está sendo ensinado para as virtudes. O aluno deveria ser ensinado a aprender a ler e aprender a estudar. O aluno precisaria ser ensinado também na oratória, na comunicação, de falar de uma forma correta. Sim. O aluno deveria ser ensinado a buscar sempre a verdade, o fato. O aluno deveria ser ensinado nas virtudes, na questão moral, na questão ética e dentro desse contexto. Mas não. Você pega esse professor que foi idiotizado na universidade por causa da ideologia e ele vai chegar para os alunos, para os seus filhos e vai passar aquilo que ele aprendeu. Sim, vai plantar a mesma ideologia. Eu fui longe. Nós temos esses problemas. Fui muito longe, professora, mas voltando, é porque nós estávamos falando da questão estrutural da educação, verdade, professor, financeiro, Sim. não é? A sala de aula e assim por diante. Então a professora esteve na sala de aula e resolveu fazer a especialização. Como é que são os seus atendimentos hoje? Você tem um lugar para atender? Você tinha dito, professora, que vai na casa de um aluno. O que é o melhor, assim, pedagogicamente falando? Sim, eu optei em sair da sala de aula, né, dar um tempo na sala de aula e ajudar esses alunos fora, a atender os problemas particulares de cada aluno. Eu trabalho dessa forma hoje. Eu vou na casa do aluno e agora, recentemente, eu comecei a atender na minha casa também. Tem um espaço muito grande, varanda, um ambiente calmo, tranquilo. Consigo atender meus alunos lá. Todos eles com alguma déficit de atenção ou uma hiperatividade. E noto, né, a da maioria, 90% escola privada, 10% escola particular, que o aprendizado está falho, porque não está dando conta de suprir o ensino na sala de aula. Então, ele vem para a gente, o professor particular.
Então, eu trabalho ali, eu estou alfabetizando aluno do 4º ano, né? Eu estou ensinando ele a ler, a escrever, entendeu? 4º ano. Ele já deveria estar lendo e escrevendo. Estou alfabetizando aluno de 7º ano, 8º ano. Então, assim, mais a parte, igual você falou, o aluno deveria aprender a saber ler e escrever. Facilitaria muito a vida dele nas outras matérias, né? Se ele tivesse leitura e compreensão. Então, eu faço esse trabalho, é uma aula individual, eu atendo um por um, dentro das suas dificuldades, tem um plano de aula, eu executo um plano de aula para aquele aluno. Porque o pai chega em mim, ele pergunta, professor, meu filho não sabe ler, não sabe escrever, me ajuda. A escola mandou procurar um professor particular. Então, a realidade está sendo essa, né? A escola não está conseguindo alavancar esse aluno e ele manda para o professor particular. É porque a escola não está conseguindo trazer para os alunos o conhecimento, porque a maioria dos professores foram Isso, idiotizados na exatamente. universidade Uhum, através de ideologias, de maneira especial, ideologias marxistas, que são isso, voltados à relatividade, ao subjetivo e não ao fato. Então ele não sabe distinguir que, por exemplo, um professor de história que fica com a camisa do Che Guevara e aí com uma característica especial que é a seguinte, que é homossexual, sabendo que o Che Guevara matava gay. Não, mas na universidade ele aprendeu diferente. isso. Porque contar para ele uma historinha, mesmo tendo a história real, então ele vai acreditar. Então ele vai chegar na escola ideologicamente marxista, que o marxismo ele não acaba, mas a cada dia mais ele se apodrece a sociedade, apodrece o pensamento. Por quê? O professor que está estagnado, o professor que está paralisado numa ideologia, ele não consegue passar virtudes. Não. Não consegue. Então é muito importante a sociedade, os pais também, professor, entenderem isso. Meu professor do meu filho, ele é ideologicamente o quê? Ou não? Ele não tem ideologia, ele entende que o propósito dele ali é auxiliar o meu filho na educação. O pai Sim, também tem essa tem. responsabilidade. Mas, professor, então você tem uma quantidade de alunos, alguns têm laudo, outros não. Sim, Alguns são TDAH, autistas e outros não. não. O que é uma característica comum entre eles, assim, que você tem notado? Assim, o TDAH, ele é um aluno que não consegue ficar sentado, né? Eu demando mais tempo e mais energia para trabalhar com esse aluno. O TDAH não consegue ficar sentado. Não, muito pouco. É coisa de 5 minutos. Ele senta, ele acha que executou a atividade, aí ele levanta, ele até fala, eu preciso dar uma voltinha, eu preciso dar uma andada. Ele tem que dar uma movimentada, aí ele consegue sentar novamente para fazer a atividade. Agora pensa, essa criança sala de aula, como que é? Ela não vai aprender e o professor que também está ali exatamente para passar esse conhecimento não vai conseguir ensinar. E o TEA, o autista, como que é esse? Eu achei interessante, Ele professora, você disse o seguinte, que é individual. Isso faz sim, diferença demais na vida da pessoa. faz muita. Ainda mais no caso do TEA e do TDAH. Sim, porque eles conseguem evoluir no individual e lá na sala de aula ele consegue apresentar essa evolução. Então ele já consegue caminhar. É um trabalho muito interessante, porque ele consegue evoluir no individual. Aí lá na sala de aula ele também vai evoluir. Aquele professor vai ver que a sobrecarga dele vai diminuir. Fala, não, ó, aquele ali já está conseguindo socializar, já consegue fazer uma atividade sozinho. Então, assim, o trabalho individual, eu acho ele muito importante. Então, aí no caso do TEA, existe a diferença do tipo de Existe. acompanhamento. O que eu hoje acompanho, ele já consegue sentar, ele consegue focar, gosta muito de matemática. Então, eu passo muita atividade de matemática para ele, ele vai fazendo, executando, mas ele consegue conversar comigo. Não consegue me olhar nos olhos, mas é uma característica, né? Atípica. Mas já consegue ter uma evolução bacana.
desenvolver Entendi. isso na escola. Sobre os níveis de suporte, eles são separados em 3 níveis? Sim, hoje está denominado em nível 1, 2 e 3 de suporte, né? O certo é falar níveis mesmo, né? Algumas pessoas falam nível moderado, leve. Não, assim, não podemos falar que é nível leve. Porque hoje ele pode estar tranquilo e pode ser leve. Mas e amanhã que ele tiver uma desregulada, tiver fora, ele vai partir para um nível moderado, né? Um nível. Então a gente trabalha com nível 1, 2 e 3 de suporte. A terapia, no caso, o trabalho que você tem feito, ele pode progredir no sentido assim de um controle, tanto na questão como emocional e intelectual. E é importante mesmo para os pais buscarem o laudo, buscarem profissionais específicos para saber, para olhar assim e falar, não, eu tenho que ir para esse rumo. É importante mesmo? Sim, é importante. É importante tanto para o professor, quanto para a família, quanto para os demais profissionais que vão acompanhar essa criança. É preciso saber como que ela é, como que os pais estão lidando também com essa situação, com esse filho, né? A professora, como que ela está lidando com esse aluno. É importante. Então, aí na As questão, terapias eu são. fiz 2 perguntas. E nessas terapias contribui mesmo pedagogicamente? A professora disse que tem um que gosta de matemática. Sim. A terapia vai contribuir para que ele fique não um expert em matemática, mas que ele se desenvolva como Sim, a aluno. terapia, por exemplo, vai fazer a terapia com a neuropedagoga ou com a psicopedagoga. Ela vai trabalhar isso aí nele, ela vai inserir a matemática em algumas atividades, algumas dinâmicas, alguns exercícios. Ela vai trabalhar esse lado dele, mas também a gente tem que ter o poder do convencimento, né, da barganha, conversar com ele, Isso. falar, ó, vamos fazer assim para hoje a gente fazer um pouquinho de outra atividade. Então tem que ter esse convencimento, tem que ter esse poder de barganha com eles. Tem que saber negociar. Sim, Tá certo. muito. Vamos para uma questão, nós estamos caminhando para a parte final. Nós estamos na parte final do podcast. Em relação aos pais, é uma dificuldade que existe hoje em relação a para que esse nível um 2 ou nível de suporte um 2 ou 3 possa se desenvolver, porque eles podem se desenvolver. Sim, Né? ele é uma criança que pode ter o desenvolvimento. Só voltando lá atrás rapidinho, não tem cura, mas tem um andar de desenvolvimento. Consegue, vai socializando e viver normal. Qual que é o comportamento que os pais têm que ter para que isso aconteça? Assim, nós como os professores, a gente precisa sugerir, né, para os pais. É pouca tela, né? Direcionar a criança para pouca tela, dormir cedo, né? Ter uma vida em casa, uma rotina em casa das atividades, para o aluno, para ele poder conseguir acompanhar. E o pai, esse apoio do pai é muito importante, porque tem detalhezinhos que fazem a diferença na vida dessa criança. Pequenos detalhes. Se puder citar esses Por detalhes. exemplo, quando o pai não tem o conhecimento, se ele gritar com a criança, por exemplo, dá um grito, não faça isso. Ali ele não está contribuindo. Ele precisa entender por que que ele está fazendo isso, o que está acontecendo. Vem cá, me conta por que que você está fazendo, tomando essa atitude, o que que você está acontecendo. Então, os detalhes familiares também, porque se a criança estressa em casa, ela estressa na escola. É uma coisa linkada na outra, né? Nós precisamos entender isso. Leva de casa para a escola. Às vezes a criança não dormiu bem, aí vai para a escolinha. Chega lá, a criança está chorosa, não quer fazer atividade, não quer comer, tem essa seletividade alimentar, aquilo que veio hoje para ela, ela não quer comer. Então, aí nós, professores, temos que saber lidar com toda Pois essa é. dinâmica. Por quê? Porque, vamos supor, alguma coisa que aconteceu em casa foi para a escola. E aí é um ciclo, né? Precisamos trabalhar em conjunto, família, escola, professor. Eu fui conselheiro tutelar em Goiânia e 2 ambientes, vamos dizer assim, que contribuíam demais na salvação de crianças. O vizinho e a escola, de maneira especial o professor. O professor nota ali hoje tem uma situação pior. Então é importante
valorizar demais essa questão. Os pais precisam entender que aquilo que a gente vivencia em casa, o aluno, o filho vai, como aluno, vai levar para a escola. Vai. Ele leva tudo. Ele leva o que aconteceu, aí ele leva... Às vezes ele não vai falar, mas o corpo dele vai falar. Aí chega aquele aluno doente, com febre, exausto, né, descaído, que não comeu, que não se alimentou bem. E o professor vê isso, não vê, professor? Vê. Nós vemos tudo. Isso é verdade. Na questão da igreja e da comunidade em geral, vamos pela igreja e depois a gente vai para outros detalhes. A igreja poderia fazer algo a mais nessa temática? Você enxerga que nessa questão do autismo a igreja poderia se posicionar, fazer um trabalho de conscientização? Porque a igreja é um instrumento da sociedade, é um poder na sociedade enorme. Sim. Né? O que você acha disso? Assim, de maneira geral, por exemplo, eu participo muito da missa nas crianças, eu sirvo nessa missa das 9, aqui na Santa Edvige. Poderia, por exemplo, ter um espaço separado dentro da igreja para os autistas, não descriminalizando, não é isso. É um espaço, um banco separado, né, para aquele outro que não compreende o TEA, também, igual a gente comentou, não julgar. Que a gente tem esse julgamento também dentro da igreja. A pessoa não entende. Por que esse menino tá chorando? Por que esse menino tá dando birra? O que tá acontecendo? Né? E, na verdade, às vezes ele tá tendo uma crise, às vezes alguma coisa tá incomodando ele, né? Então, acho importante ter esse pedacinho separado na igreja. Acho que vai ajudar bastante. Ou uma missa também. Não. Eu joguei uma pergunta aqui, eu tô refletindo sobre a resposta. Eu tô sugando de você uma saída. Mas o do banco é interessante por um motivo, ele é educativo. Sim. Para os demais. Opa, peraí, então se a igreja está nessa causa, por que será? Então é educativo. Sim. Segundo, enquanto pais, eu não posso ir numa igreja se o meu filho tem a dificuldade na audição, no sentido assim, é muito sensível na audição. Sim. Ele não pode ir, por exemplo, numa paróquia, num santuário basílico Sagrada Família. Que por causa do som, é mais alto. O som é mais alto, as pessoas cantam mais, louvam mais alto, né? Eu estava conversando com um colega, ele falou assim, João Paulo, eu tenho um arrependimento, porque quando meu filho era criança, ele não gostava de ficar muito quieto, e o padre fez uma reclamação um dia, eu fiquei tão magoado com aquela situação, nunca mais o levei na igreja. E hoje eu tenho dificuldade de falar para ir para a igreja. Sim. Então, você que assiste aqui esse podcast conservador e tem um filho que é autista, né, você é uma família atípica, vá na igreja. E eu te peço perdão em nome de Jesus, porque não tiveram um cuidado, um zelo com você. Não quiseram te escutar, porque o padre é frágil também em várias questões. E a questão do autismo, ela é muito nova. Pouquíssimos padres têm a noção, não vou nem falar o conhecimento total sobre o TEA. Mas vá na igreja, talvez é uma igreja muito barulhenta, vá em uma outra, mas vivencie o seu filho num ambiente sadio, um ambiente saudável, um ambiente de fé, um ambiente onde a presença de Deus é mais viva, tá bom? E professora, você deu o exemplo do banco, e aí eu estava falando que o pai tem que ter, e a mãe tem que ter o discernimento de qual a igreja levar, seja evangélica, seja católica. Sim. E terceiro, a Arquidiocese de Goiânia, por exemplo, que é a nossa realidade, ela registrou dia 2 de abril, que é o dia de conscientização sobre o autismo. Perfil, muitas paróquias. Na paróquia Nossa Senhora da Assunção, o Padre Marcos faz encontros anuais com famílias atípicas. É um padre que trabalha. Eu penso que todas as igrejas precisariam ter, pelo menos,
aquele espaço reservado. Você falou de banca, até no estacionamento, que também seria educativo. Sim. Não é? Então nós vamos lá, ó, o padre precisava ter mais consciência dessa realidade, um banco ali especial, reservado para o autismo, porque seria pedagógico. No estacionamento, a mesma coisa, seria também. Quando a gente fala pedagógico, no mínimo pedagógico, não é? E porque aí toda a comunidade teria uma noção Do que está acontecendo. do que está né? acontecendo, que pode estar do meu Isso. lado no banco. Uhum. Nossa, por que menino é assim? Nossa, por que é aquilo? Por que é isso? Só de tirar dois pensamentos da cabeça daquela pessoa que julga errado. Primeiro, é uma doença. E segundo, coitado daquela família, porque tem muita gente que tem esse julgamento errado. Sim. Porque problemas, certos e também transtornos, todas as famílias têm, permanente ou não. Não é verdade? Sim. Porém, o que a família está mais precisando no dia atual são das virtudes, verdade, o amor ao próximo, o respeito, não é? A honestidade. Então, muitas famílias não tendo isso, elas vivem o transtorno da briga, da confusão mental, não sabe o que tem que assistir, celular o tempo todo com o filho. Sim. O Ou celular seja, é uma família totalmente desestruturada, transtornada, fora daquilo que é o comum, né, do ordinário, né, e assim por diante. Professora, nesse finalzinho eu queria fazer uma pergunta. O que mais que você queria colocar aqui sobre essa questão do autismo? pedagogicamente é ter o auxílio da família, né? Que as famílias entendam as realidades dos professores, que também não é fácil, né? Que nós temos que lidar também, por exemplo, um exemplo bem rapidinho. Nós temos uma sala de aula com 40 pessoas, 40 alunos. O professor tem que lidar com 40 famílias, 40 problemas, né? 40 questões diferentes. Então, também é puxado para o professor. Não porque eu sou professor, não estou puxando sardinha para o nosso lado. Mas que a família saiba dividir, né, esse problema com o professor. É muito importante. Isso é verdade. E a última palavra, o que seria importante o atendimento de uma neuropedagoga clínica? Qual que seria a vantagem de uma família ter um acompanhamento igual às demais que estão tendo com você, professora Thaísa Aparecida? É a gente saber entender, que nós sabemos entender o que se passa no cérebro, como funciona o cérebro. É muito importante a gente saber lidar com isso. É um atendimento especializado, é um atendimento individual. O aluno, a gente sabe escutar o que o aluno quer passar, porque primeiramente a gente tem que escutar o que ele quer falar. A gente tem que saber fazer a leitura do aluno, o que está acontecendo, né? E a partir dessa leitura de aluno, então eu escuto o pai, eu escuto a mãe, eu escuto a criança. E a partir dessa leitura que eu tenho, é que a gente vai fazer um plano de ação para o desenvolvimento dessa criança. Que, por sinal, graças a Deus, está sendo excelente. Não, eu tenho certeza que é uma vantagem para a família ter uma profissional como a professora Thaísa, como você, professora, porque ela vai se desenvolver de fato. Sim. E aí, lá na frente, o diferencial vai ser muito grande. Sabe? Ter uma pessoa individualmente para me ajudar. Isso aí já mostra para quem tem o TEA, para quem tem um TDAH ou quem precisa melhorar, que ela é especial. Vou ter uma pessoa que quer me ajudar. Sim. É claro que tem contribuição financeira e você não tem que sair. Mas eu me sinto melhor só nessa questão, de não estar sozinho. Segundo, de saber que eu tenho um caminho a ser percorrido. Opa, é esse caminho que eu tenho que percorrer. A direção, né? Direcionado. Essa é a direção que eu preciso ir, que eu posso ir. Professora Thaísa, quero agradecer a vossa presença, nós que somos irmãos da mesma igreja. Você que é professora de letras e inglês, especialista em docência universitária e tecnologia da informação, e aqui hoje
falando mais nessa temática da neuropedagogia institucional e clínica sobre o autismo e o TDAH. Muito obrigado pela sua Eu que presença. agradeço. Estou muito feliz em ter contribuído. E eu tenho certeza que esse podcast vai contribuir, como eu disse no início. Agradeço a você que esteve desde o primeiro minuto ou pegou em algum momento e chegou até nesse final. Esse é o podcast conservador que tem o intuito da defesa da vida, da família, da liberdade. E nós estamos na série do autismo. Tem vários outros episódios na playlist, só procurar aqui no canal do YouTube. Um abraço, que Deus te abençoe.